Olá pessoal, o tema de hoje do nosso debate, do nosso encontro, é apresentar, na verdade, o tema da ética. Eu coloco o título dessa fala de hoje, especificamente, estou discutindo a ética nas relações humanizadoras, o título da fala, mas especificamente a gente poderia dizer que o tema seria os fundamentos da ética. Eu vou apresentar também como uma leitura assim para iniciantes. Na verdade, eu tenho feito leituras da filosofia sobre a área mais prática, que significa a ética. Então, meu objetivo aqui é iniciar vocês também na leitura desses principais autores e de principais assuntos sobre esse tema tão importante, não apenas na universidade, na academia, mas também no aspecto mais essencial do dia a dia. Eu dividi a minha fala em alguns tópicos que eu vou apresentar aqui para vocês. Inicialmente, eu vou discutir o tema da ética, que está ligada à dimensão da vida em sociedade. A ética está ligada ao nosso modo de viver, de como nós vivemos. E eu vou apresentar então o argumento que vocês certamente já debateram, já leram, já discutiram, que é o homem como ser social e como ser político. Na verdade, nos remete à obra do Aristóteles, principalmente à obra A Política, que ele fala sobre o homem como zoon politikon, significa o homem como um animal social e político. O segundo tópico do meu argumento, nesta aula de hoje, nós vamos nos perguntar sempre, ética, ela se pergunta, qual é a melhor maneira do nosso viver? Qual é, na verdade, a melhor maneira da nossa existência, de como eu vou viver melhor? O terceiro ponto, ele discute a diferenciação e também as aproximações entre a ética e a moral. Ética, como vamos entender aqui, ela tem um conceito mais universalizante. São conceitos mais gerais que norteiam a conduta mais individual. Essas decisões individuais nós vamos dar a designar como moral. Então nós vamos fazer a diferenciação básica sobre ética e a moral. O quarto ponto, alguns exemplos interessantes de uma boa conduta ética e de uma má conduta ética. O quinto ponto, nós vamos discutir o que é ética e como a ética se relaciona com a alteridade, com o rosto do outro. Ética é respeitar a alteridade. Ética é respeitar o outro enquanto ele é, sem preconceito de cor, de raça, de opção sexual. A ética considera a alteridade do outro. E o último ponto, nós vamos perceber que a ética, num certo sentido, é também reparar as coisas nos mínimos detalhes. Então, esse é o meu objetivo, apresentar de forma bem sucinta, como se fosse uma chave do castelo, para que vocês possam também se interessar por esse tema tão importante que é a ética no nosso dia a dia. Então, agora eu começo discutindo o ponto número 1. O que propriamente significa o homem, a frase, o homem é um ser social e político por natureza. Então, como eu falei no início, essa argumentação é muito discutida, muito popular no meio acadêmico e também até nas conversas mais particulares, de que o homem é por natureza um animal político, social e político por natureza. Essa atribuição vem da obra A Política do Aristóteles. É ele que menciona essa frase. E inclusive eu anotei aqui que diz assim, uma frase que é bem pertinente: aquele que não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, ou é um selvagem, ou é um bruto. Esta frase é do Aristóteles. Isso significa que quem vive isolado, quem vive sozinho, ou é uma divindade, ou é um ser sobrenatural,
ou é um selvagem, ou é um bruto, ou é aquele que não convive, que não tem relação com as outras pessoas. Dentro dessa mesma ideia, a filósofa Hannah Arendt, mais contemporânea de nós, ela tem uma frase que também se aproxima dessa argumentação da questão da sociabilidade do homem. Ela argumenta assim: nenhuma vida humana, nem mesmo a vida de um eremita, em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de outros humanos, outros seres humanos. É a mesma ideia, na verdade, do Aristóteles. Isso significa que mesmo a pessoa que viva isolado, um eremita, um ermitão, um monge, ele sente a necessidade, ele sente a carência de conviver, de socializar a sua vida com o outro. Em outras palavras, esse argumento significa que ninguém de nós é uma ilha, ninguém de nós vive isolado. Eu volto ao argumento do Aristóteles para dizer que o homem sim vive socialmente, mas o Aristóteles fala, bom, as formigas e as abelhas também vivem em comunidade, também vivem juntas. Mas o que difere o ser humano do restante dos animais, das abelhas, das formigas? Nós temos essas características de conviver junto. E Aristóteles aprofunda dizendo, o que nos diferencia é o nosso processo racional. Ele chama de logos. O logos é o pensamento como força intransferível da espécie humana. Porque, diz Aristóteles, só o homem tem o desejo de conhecer. Só o homem tem essa aspiração a transcender a si mesmo. O animal, a abelha, a formiga, a aranha, qualquer tipo, o cachorro, o gato, eles serão gato, cachorro, aranha, eternamente. Milhões de anos atrás, eles eram dessa forma instintiva. Nós não. Nós evoluímos no decorrer da história. Nós criamos um conhecimento, nós utilizamos a razão. E mais, não apenas utilizamos a racionalidade, nós temos um processo de códigos, nós temos um processo de empregar uma linguagem, que é uma característica de cada cultura, de cada povo, de transmitir então esse conhecimento. Nós somos então uma consequência de talvez 50, 60 mil anos atrás da formação desse homem pensante, desse homem sapiens. Nós somos então a caracterização de uma criação de conhecimento, de uma utilização de uma linguagem que nós somos capazes de transmitir esses conhecimentos às nossas futuras gerações, de criar o conhecimento e reproduzir esse conhecimento. Então nós temos o logos, a racionalidade que nos diferencia dos outros seres, nós temos a linguagem, nós temos também o nosso senso ético de saber diferenciar uma coisa certa de uma coisa errada. Então, dentro desse aspecto, nós temos também o sentimento ético das coisas certas e erradas, e também temos o sentimento estético de criar, de produzir o belo, de reproduzir questões artísticas como a música, como a pintura, como a arquitetura, assim por diante. Não apenas criamos a beleza, mas admiramos o belo em si. O cachorro, o gato, eles vão passar a passo largo, por exemplo, de uma obra, de uma escultura, de uma pintura, de uma música clássica. Eles não vão perceber a beleza que transcende da arte. Então a arte é fruto da criação também do ser humano. Então, além do logos, da razão, da linguagem, do sentimento ético, do sentimento estético, o Aristóteles acrescenta uma quarta característica do ser humano. Além de viver em sociedade, de criar o conhecimento, de transmitir o conhecimento, de discernir o que é certo, o que é errado, de admirar o belo, nós temos uma característica muito importante que ele chama de viver, de tomar decisões na cidade, na politicidade. Então, o ser humano é o único que toma decisões.
O ser humano é o único que delibera nessa vida em comunidade, nessa vida política. Então, o que diferencia, o que aproxima também em Aristóteles e na filosofia grega, é essa proximidade da política de viver em comunidade, de defender os interesses daquilo que é um interesse comum, da vida boa. A política, a comunidade, ela é imbricada na vida ética. A vida ética também é considerada essa vida perfeita, essa vida virtuosa do homem bom e do homem belo. A política também tem essa função de resolver os interesses da comunidade, de viver uma vida perfeita na polis, na questão dos homens gregos. O Rousseau também, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas ele tem a obra chamada Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, que ele faz essa diferenciação. É uma obra muito simples, ele faz especificamente essa diferenciação entre os animais e o homem. O animal, no certo sentido, ele reproduz o seu instinto eternamente, e o homem não. O homem nasce não pronto e vai se construindo e vai se fazendo. Eu hoje, 2014, professor Djalma, sou, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, a minha versão mais inédita, mais nova, porque ontem eu era hoje sou diferente, eu estou me construindo a partir da minha sociabilidade, a partir da convivência com outros seres. O homem nasce não pronto e vai se construindo, diferentemente dos objetos que nascem prontos e vão se desconstruindo, deteriorando. Nós somos diferentes dos animais e diferentes também dos objetos que nos circundam. Bom, então, outra ideia importante, que a manutenção da existência humana é condicionada sempre à presença de outros seres humanos. Essa é a síntese dessa primeira ideia. O homem, então, carece de conviver com os outros seres humanos. O homem sempre carece da convivência humana. E aqui eu vou citar um exemplo, que é um filme que vocês certamente já assistiram muitas vezes, que é um filme que passou na televisão, de canal aberto, que é O Náufrago. O Náufrago, inclusive, se eu não me engano, ele é dirigido e também estrelado pelo Tom Hanks. E o Tom Hanks vai, na verdade, representar um personagem que se chama o Chuck Noland, que na verdade o Chuck Noland ele é um funcionário do FedEx, da empresa de correio dos Estados Unidos, e que esse personagem ele sofre um acidente aéreo. E por incrível que pareça, apenas ele acaba se salvando. E ele acaba se salvando, mas ele ele acaba nadando no mar, o avião caiu, e ele se depara com uma ilha. E aí ele começa a conviver de uma forma isolada. E ele vai se deprimindo, ele vai se angustiando, porque ele não tem com quem conviver. E numa tentativa de ele construir lá um objeto, ele acaba se ferindo a sua mão, e a única coisa que ele tem é uma bola. E essa bola ele pega e joga ela distante. E quando ele vai pegar essa bola, o sangue da sua mão fica como se fosse desenhado nessa bola, de uma forma, de uma face, de um álteros, de um rosto. Então, aquela bola, a partir desse momento, se transforma num rosto, se transforma numa face, se transforma em outro alguém. Inclusive, que ele começa a ter um relacionamento com esse amigo imaginário, com esse outro ser. E por incrível que pareça, a última cena do filme, ele já construindo a jangada e voltando, se salvando, a bola, que ele chama, inclusive pelo nome, ele chama de, se eu não me engano, deixa eu lembrar o nome que ele dá, o Sr. Wilson. O Sr. Wilson é a nomenclatura que ele designa para essa bola. E o Dr. Wilson
cai na água e ele se joga no mar tentando defender, inclusive quase se afoga na tentativa de salvar o ser humano. Esse é um exemplo bem interessante também de como o homem necessita da convivência entre os outros homens. E eu lembro, falando em cinema, convoco vocês a assistir um filme muito interessante também, muito antigo, que é o Cidadão Kane. Cidadão Kane, na verdade, ele é um livro que, desculpe, é um filme que é dirigido, também representado por Orson Welles. O Orson Welles, ele produz esse filme, inclusive há comentários que supostamente esse filme foi atribuído a um magnata das comunicações dos Estados Unidos, atribuído a um jornalista chamado William Randolph Hearst, que completamente o nosso amigo Orson, ele desmente, diz que não tem nada a ver, mas na verdade ele faz como se fosse uma analogia. E claro que eu não vou contar aqui o filme para não ser também muito chato, mas no início do filme aparece o personagem do Cidadão Kane, esse magnata das comunicações, em seu castelo, caminhando vagarosamente um castelo com uma sala, na verdade, cheia de espelho, em que ele aparece em dezenas de imagens. E o Kane, ele aparece balbuciando uma palavra, a palavra Rosebud. Rosebud. Inclusive isso aí vai gerar todo o decorrer do filme, inclusive um jornalista que aparece no filme, ele vai tentar desvendar o significado dessa palavra. Na verdade, o cidadão Kane, o Kane, ele falece, ele morre balbuciando a palavra Rosebud. E por incrível que pareça, no desvendar do filme, nós vamos descobrir que Rosebud é uma palavra que está escrita no trenó que o Kane, na verdade, brincava quando criança. Quer dizer, os melhores momentos da vida do Kane estava lá na sociabilidade da família, do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, dos vizinhos. Então, talvez foi o único momento que o Kane teve de vida social, de vida carinhosa, de vida afetiva, foi na infância, porque durante a sua vida ele galgou postos, conquistas, poder, dinheiro, fama e morreu, na verdade, com uma forma muito solitária, distante das pessoas que ele realmente gostava. Então, na verdade, dois exemplos que para fechar esse primeiro argumento, que nós, na verdade, atribuímos ao caráter da sociabilidade humana. Então, por fim, além da sociabilidade humana, nós temos o aspecto de viver livremente, de tomar decisões, porque só o homem tem liberdade. Os animais fazem a sua forma instintiva. Todos foram programados para fazer aquilo. O homem não. O homem não se programa. O homem toma decisões, o homem delibera, o homem é livre para escolher um caminho e outro. Na verdade, nós temos uma liberdade, tomar decisões, e só o homem tem esse poder de viver em sociedade, de viver na vida política, na comunidade, na polis, se preserva o Sein, que se conserva, mas não apenas para sobreviver, mas para viver bem, para viver feliz, para ter uma vida com areté, uma vida virtuosa, uma vida perfeita. Na verdade, o ser humano vive para ser Alzheimer, para ter uma vida boa. O viver bem você só adquire na sociabilidade dessa vida política e dessa vida ética. Muito bem, esse foi então o primeiro momento. Nós vamos avançar agora para o segundo ponto, que se menciona a frase tratando o que é propriamente de ética. Percebemos na aula anterior que a ética está ligada a uma vida política, está ligada também à vida social.
Na verdade, a ética, ela sempre se faz essa pergunta. Nós, na verdade, sempre nos questionamos sobre esse debate. O que é a ética? A ética nada mais seria do que essa pergunta: qual seria a melhor maneira de viver e de conviver? Se nós vivemos em sociedade, a ética seria essa pergunta: mas qual seria a melhor maneira de viver e conviver? Qual seria a melhor maneira de agir? Porque se nós vivemos, na verdade, em sociedade, nós temos que nos perguntar qual seria os costumes, os hábitos, aquilo que nós criamos, o nosso modo de agir, para que essa sociedade e essa convivência fosse realmente uma convivência perfeita, uma convivência boa. Então a ética está sempre ligada ao saber viver, a uma vida perfeita, a uma vida boa, uma vida, na verdade, a ética seria a arte de viver. Bom, o que diferencia ética e moral? Na verdade, tem alguns comentadores que debatem que a ética e moral não há propriamente uma diferenciação entre elas. Por exemplo, na etimologia, ética e moral, elas se aproximam muito, porque a ética, na etimologia, ela é uma palavra que vem do grego, que significa ethos. Ethos nada mais, nada menos, significa a morada do homem, o habitat. Na verdade, a ética, ela está ligada ao oikos, está ligada à casa, o planeta, a comunidade que nós vivemos juntos. É o lugar onde os homens, na verdade, habitam. Os costumes, os hábitos que nós produzimos para viver na nossa casa. Então a ética está sempre ligada ao modo de ser, ao modo de conviver, aos nossos hábitos, aos nossos costumes, aos nossos valores que nós criamos. A moral também é um conceito, não é grego. A moral, na verdade, vem do latim, que significa, na verdade é muito próxima de mos, e no plural significa mores, que vem a palavra moral, que significa para os latinos, para os romanos, costumes. Então, em certo sentido, pela etimologia, vocês podem compreender que ética e moral, elas não têm uma diferenciação conceitual. Mais próximos de nós, eu encontrei comentadores que fazem uma pequena diferenciação sobre o conceito ética. Ética, na verdade, seriam os conceitos mais universalizantes que regem a conduta mais individual de cada um de nós. O que é atribuído a uma questão mais universal, nós chamamos de ética. O que é atribuído a uma questão mais pessoal, mais individual, nós atribuímos um conceito de moral. Um pouquinho mais adiante, nós vamos aprofundar um pouco essa diferenciação entre ética e moral. Bom, a ética nós podemos considerar que ela é, em certo sentido, universalizante, tem costumes, hábitos que são inerentes ao ser humano, que nós pacificamente podemos atribuir e aceitar, inclusive, como norma geral da convivência humana. Por exemplo, o respeito à vida do outro é um conceito, uma ética que permeia a cultura, permeia a história, vai além da geografia, do contexto histórico. A defesa da vida é um conceito universal. Porém, tem conceitos éticos que podem variar de acordo com o tempo, a cronologia, podem variar também o aspecto geográfico, dependendo sempre do aspecto mais ligado à cultura. Vou dar alguns exemplos que vai ficar bem claro. Por exemplo, aqui no Ocidente, a questão da poligamia. Bom, eticamente é uma cultura que não aceita a poligamia. Poligamia significa do grego vários casamentos. Eticamente não é aceito, aconselhável um homem casar, nem legalmente é possível isso, um homem casar com duas mulheres.
ou uma mulher casar com dois homens. Nós vivemos uma sociedade ocidental, portanto, monogâmica. Portanto, se você pesquisar alguns países do Oriente Médio, há uma cultura de que aceita, inclusive, de que um homem possa casar com várias mulheres. Isso significa, inclusive, um poder, um status na comunidade, uma pessoa poder sustentar várias famílias, várias mulheres, modifica, então, um aspecto da cultura. Outro exemplo, muito citado. Na verdade, esses exemplos aqui são, muitas das ideias que eu estou trabalhando aqui, são atribuídas, eu considero um dos dois maiores intelectuais hoje do Brasil, maiores pensadores, professores, mestres realmente, que é o Mário Sérgio Cortella e o Clóvis de Barros Filho. Inclusive os dois sentam num diálogo e ultimamente eles escreveram um livro junto em forma de diálogo, Ética e Vergonha na Cara. É um livro fantástico, simples, de um fácil entendimento. Então, muitos argumentos que eu estou mencionando aqui são argumentos atribuídos a esses dois grandes pensadores que eu considero muito, valorizo muito, respeito muito esses dois intelectuais, talvez os dois intelectuais mais importantes do Brasil hoje, na minha, claro, humilde concepção, no meu humilde entendimento. Por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, ele dá um exemplo sobre a questão do uso do cinto de segurança. Até pouco tempo atrás, usar o cinto de segurança era completamente uma questão fora dos padrões, as pessoas relutavam em aceitar. Ele brinca dizendo que as pessoas usavam uma camiseta, compravam uma camisa do time de futebol do Vasco da Gama ou da Ponte Preta, que tinha aquela listra preta transversal, inclusive para enganar os guardas de trânsito, porque as pessoas não tinham costume de usar o cinto de segurança. Bom, hoje passou alguns anos e isso se tornou, através de um processo cultural, de uma mudança, de conscientização também da importância do cinto de segurança, além de salvar vidas, de proteger os indivíduos, é um hábito culturalmente já aceito, inclusive quando nós sentamos no carro, quase que inconscientemente a gente usa o cinto de segurança. Inclusive quando a gente esquece, os nossos próprios filhos que estão atrás, eles já adquiriram esse hábito, esse costume, e eles nos alertam: pai, mãe, você esqueceu de usar o cinto. Então é uma mudança. 20 anos atrás, a gente ia solto no carro, no Jeep, na caminhonete, na rural, ninguém usava cinto de segurança, né? E hoje há uma regra, uma mudança cultural interessante. Terceiro exemplo, a questão da união homoafetiva. Até pouco tempo atrás, as pessoas manifestarem a sua opção